Como Deus escolhe as pessoas que fazem parte do seu plano? Ele procura os mais fortes, os mais santos ou os mais respeitados? Ou será que às vezes ele escolhe exatamente aqueles que ninguém imaginaria? Hoje, nós vamos falar sobre uma mulher que carregava um passado improvável, uma mulher marcada pela sociedade, uma mulher que vivia à margem e ainda assim entrou para a história da redenção, Raabe. Antes de você pensar que já conhece essa história, eu quero te fazer uma pergunta que talvez mude tudo. O que faz alguém sair de um passado de vergonha para se tornar parte da linhagem do Messias? Fique comigo até o final, porque a resposta não está apenas na coragem dela, está na fé que ela desenvolveu quando ninguém estava olhando. E se essa mensagem tocar seu coração em algum momento, já se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe. Porque quando você compartilha a palavra, você se torna instrumento para que mais pessoas sejam alcançadas. Agora, prepare-se, porque a história de Raabe começa em um lugar de medo, mas termina em um lugar de promessa. Jericó não era apenas uma cidade qualquer, era uma fortaleza, um símbolo de poder, uma barreira aparentemente intransponível. Mas havia um problema. Deus já havia declarado que aquela terra seria entregue a Israel. E quando Deus declara algo, o tempo pode passar, mas a promessa permanece. Josué envia 2 espias para observar a cidade, e eles entram discretamente. E curiosamente, o texto bíblico nos diz que eles foram para a casa de uma prostituta chamada Raabe. Por que exatamente ali? Porque ninguém suspeitaria de estrangeiros entrando naquele lugar. Mas o que parecia apenas estratégia humana se tornaria um movimento divino. Raabe ouviu falar do Deus Israel. Ela escutou sobre a travessia do Mar Vermelho, escutou sobre as vitórias no deserto, e algo aconteceu dentro dela. Em Josué, capítulo 2, versículo 11, diz: "Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus supremo dos céus e da terra." Perceba isso. Ela não viu o milagre do mar se abrir. Ela não atravessou o deserto. Ela apenas ouviu, e a fé nasceu pelo ouvir. Quantas pessoas estavam em Jericó e ouviram as mesmas histórias, mas apenas uma pessoa creu? Essa é a primeira chave da transformação de Raabe. Não foi o passado dela que definiu o futuro, foi a decisão de crer. Quando os soldados do rei de Jericó descobrem que espias israelitas estão na cidade, vão direto à casa dela. Raabe precisa decidir: entregar os homens ou se posicionar ao lado do Deus que ela passou a crer. Esse é o momento da prova, porque a fé verdadeira sempre exige um posicionamento. Ela esconde os espias, ela arrisca a própria vida. Não era apenas um ato político, era um ato espiritual. Ela estava rompendo com sua cidade, com a sua cultura, com a sua identidade anterior. Ela estava escolhendo um novo Senhor. E isso nos ensina algo profundo. Fé não é apenas acreditar que Deus existe. Fé é alinhar-se com Ele, mesmo quando isso coloca tudo em risco. Quantas vezes nós dizemos que cremos, mas evitamos qualquer decisão que nos custe algo? Raabe nos mostra que fé envolve coragem. E coragem não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. Antes de deixar a cidade, os espias fazem um acordo com Raabe. Ela e sua família seriam poupados, mas havia uma condição: ela deveria amarrar um cordão escarlate na janela, e todos que estivessem dentro da casa marcada seriam salvos. Não é apenas um detalhe narrativo, é um símbolo poderoso. O cordão vermelho aponta para algo maior, aponta para o sangue, aponta para a redenção. Assim como o sangue do cordeiro marcou as portas do Egito, agora um sinal vermelho marcaria uma casa em Jericó. Deus estava ensinando mais uma vez que salvação sempre envolve um sinal de fé visível. Raabe não apenas acreditou, ela amarrou o cordão. Ela assumiu publicamente sua posição. E aqui está algo que talvez você nunca tenha percebido. A casa dela estava sobre a muralha, ou seja, humanamente falando, seria uma das primeiras a cair. Mas quando Deus faz uma aliança, até o que parece mais vulnerável se torna preservado. Isso muda tudo. Porque talvez você se sinta hoje como alguém vivendo sobre uma muralha prestes a ruir. Mas se a fé é verdadeira, a proteção divina. E ainda não chegamos à parte mais impressionante dessa história, porque o que acontece depois transforma completamente a identidade de Raabe. Durante 7 dias, Israel rodeou Jericó. Silêncio, obediência, persistência. No 7º dia, as trombetas soaram e as muralhas caíram. Mas existe um detalhe que muitos passam despercebido.
a casa de Raabe não caiu. Em Josué capítulo 6, versículo 25, declara: assim Josué poupou Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes que estavam com ela em casa, porque ela havia escondido os espias que Josué enviara a Jericó, e ela vive entre os israelitas até hoje. Perceba a força dessa frase. Ela vive entre os israelitas até hoje. Raabe não foi apenas poupada, ela foi integrada. Não ficou à margem, não foi tratada como estrangeira eterna. Ela passou a fazer parte do povo da promessa. Isso revela algo poderoso sobre o caráter de Deus. Deus não apenas salva, ele restaura a identidade, ele reescreve história, ele transforma passado em testemunho. Talvez alguém esteja ouvindo isso agora e pensando: mas você não sabe o meu passado. E é verdade, eu não sei, mas Deus sabia o passado de Raabe e mesmo assim a escolheu para algo maior. E aqui começa a parte mais impressionante dessa história. Anos se passaram. Raabe não apenas viveu em Israel, ela se casou, ela teve filhos e seu nome aparece novamente no Novo Testamento. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, registra: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E se você continuar lendo a genealogia, perceberá algo extraordinário. Raabe está na linhagem de Davi e, consequentemente, na linhagem de Jesus. Pense nisso, uma mulher marcada pela prostituição, uma estrangeira, uma improvável, agora faz parte da história que conduz ao nascimento do Salvador do mundo. Isso não é apenas redenção pessoal, isso é redenção histórica. Isso é Deus mostrando que graça não é prêmio para perfeitos, graça é poder transformador para arrependidos. E talvez você nunca tenha se visto como alguém que poderia fazer parte de algo grande no reino de Deus. Mas Raabe prova que Deus não começa com currículos, ele começa com fé. E a fé começou com um simples ouvir falar, se transformou em um legado eterno. Mas ainda há uma camada mais profunda nessa história. Séculos depois, o nome de Raabe aparece novamente, mas não como prostituta, não como estrangeira, mas como exemplo de fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, afirma: foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os habitantes desobedientes da cidade, pois deu abrigo aos espias. Ela entra na galeria dos heróis da fé, ao lado de Abraão, ao lado de Moisés, ao lado de homens e mulheres que marcaram a história da salvação. Perceba algo fundamental: o texto ainda menciona seu passado, mas não para condená-la, e sim para mostrar o contraste da transformação. Deus não apaga a nossa história, ele redime a nossa história. E isso deve gerar em nós duas reflexões profundas. Primeira, ninguém está além do alcance da graça. Segundo, fé verdadeira sempre produz ação concreta. Raabe creu e agiu. Ela não ficou apenas emocionada com as histórias sobre Deus. Ela tomou decisões que mudaram seu destino. E talvez o Espírito Santo esteja hoje confrontando você com uma pergunta semelhante: o que você fará com aquilo que já ouviu sobre Deus? Raabe ouviu, creu, agiu e permaneceu. Ela não tinha formação teológica, não tinha tradição religiosa, não tinha reputação moral, mas tinha uma coisa essencial: coração disposto a confiar. Talvez você esteja vivendo em uma Jericó, cercado por estruturas que parecem firmes, cercado por uma cultura que não reconhece Deus, cercado por um passado que insiste em lembrar quem você foi. Mas a história de Raabe nos lembra que uma única decisão de fé pode alterar gerações. Ela decidiu se alinhar ao Deus vivo, e essa decisão ecoou até Cristo. Agora eu quero te convidar a fazer algo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Isso não é apenas interação, é posicionamento. Se inscreva no canal, porque aqui nos aprofundamos a palavra com seriedade e responsabilidade. E compartilhe esse vídeo, porque pode existir alguém que precisa ouvir que seu passado não é sentença final. Raabe começou como improvável, terminou como parte da promessa. E o mesmo Deus que transformou a história dela continua escrevendo histórias hoje. E a pergunta é: qual cordão você precisa amarrar na sua janela? Qual decisão de fé você precisa tomar antes que as muralhas caiam? Que essa reflexão não termine quando o vídeo acabar, que ela comece agora, porque a graça está disponível e a fé continua sendo o caminho.